duas coisas que formam a imaturidade emocional: baixa tolerância ao sofrimento e a ilusão de permanência. Vou falar sobre essas duas coisas. Então, a baixa tolerância ao sofrimento é o seguinte: é não gostar de sofrer. Em poucas palavras, né? E vamos combinar que ninguém gosta de sofrer, tá certo? A gente tem que admitir que a comodidade, a boa vida, o bem bom, né? A aversão por incômodos, essas coisas têm uma atração especial para nós humanos. E lógico, prevenir o estresse é muito saudável, né? Porque o tormento como um estilo de vida não é recomendável para ninguém. Só que ser suscetível, frágil, sentar e chorar diante do primeiro tropeço, né, e querer que a vida seja gratificante 24 horas por dia, é definitivamente infantil. E o ansioso tem um pezinho aqui, se não os dois, né? Falo isso de causa própria e dos trocentos pacientes que eu já tratei, enfim. A baixa resiliência é um tema dentro da literatura da ansiedade também, não sou eu que estou inventando isso. E também não precisa se ofender, né? Porque a gente está falando aqui numa perspectiva, digamos assim, mais técnica da coisa, né? Então, o ansioso ele tem um imediatismo e ele quer viver o gostoso o tempo todo. Qualquer desconforto, ele já reclama, assim não vai dar. E é uma consequência disso que vem a farmacofobia. A incapacidade de suportar o desagradável, lógico, varia de um sujeito para o outro, nem todos têm o mesmo nível de tolerância à dor, por exemplo. Eu tenho pacientes que têm farmacofobia, mas fizeram tatuagem, né? Tem gente que se vê uma agulha desmaia, né? E é ansioso, obviamente, né? Uma pessoa que tem medo de agulha tem a resiliência baixa, mas ela tem medo de agulha, mas não tem medo de ladrão. Então, isso varia de uma pessoa para outra. Então, a gente não tem os mesmos níveis, né? Tem pessoas que são capazes de aguentar uma cirurgia, dependendo de uma cirurgia pequena, sem anestesia. Por exemplo, eu vou fazer profilaxia nos dentes, fazer limpeza, ele passa uma pomadinha para anestesiar. Eu falo, não precisa, porque tá de boas. E ele fala, o meu dentista fala, tem gente que tem quase que dar anestesia com a agulha ali, de tanto que as pessoas são intolerantes à dor, né? Então, umas são mais fortes, outras mais frágeis. E a base psicológica para intolerância ao sofrimento pode ser que você tenha sido super protegido na infância e foi super amparado de todo o mal nos primeiros anos de vida. Então, pessoas que vêm de famílias super protetoras, de pais super protetores, que colocam uma redoma nos filhos, provavelmente não vai conseguir desenvolver a força, né? Que é o quê? Coragem, decisão e paciência. Enquanto que filhos de pais negligentes têm uma resiliência muito grande, porque eles foram expostos à vida. Foram expostos à vida. É como o mito da caverna de Platão, né? Ficar lá dentro, você está alienado, você tá protegido, mas está alienado. Quando você sai, são as intempéries, mas é assim que você se fortalece, né? Então, quem está dentro da caverna está frágil, quem está fora está fortalecido. É o contrário do que a gente pensa, né? Então, os filhos de pais superprotetores estão dentro da caverninha lá. Então, qualquer coisinha, botar o dedinho para fora, Deus nos acuda. E aquele que saiu e se expôs, né, tem resiliência para aguentar o tranco. Então,
provavelmente o superprotegido, o filho superprotegido, não consiga desenvolver a força para enfrentar a adversidade, que a tempestade, a chuva, né? Vai faltar calo, né? E esse calo é algo que distingue aqueles que perseveram, que o distingue daqueles que perseveram até o final, né? Ele vai desistir muito fácil, por se ver frágil também. E a vida dessa pessoa, ela foi regida por uma coisa simples, que é assim, o princípio do prazer. Que toda criança tem princípio de prazer mais do que o princípio de realidade. Mas a diferença nesse caso da baixa resiliência é que prezou-se o prazer, ela girou em torno do conforto, de estar sempre confortável, porque aprendeu, estava dentro da caverna, mas teve um rechaço imediato a tudo que fosse adverso, por mais insignificante que fosse. Tá? E isso não significa que foi feita apologia ao masoquismo, ao autoflagelo, né? Ou o suplício como uma forma de vida. Tá? Não é isso. Não estou dizendo que só se vive pelo sofrimento, só se cresce pelo sofrimento. Mas o que eu quero dizer é que precisa se reconhecer que qualquer mudança requer um investimento de esforço, um preço que os imaturos emocionalmente não estão dispostos a pagar. Então, a farmacofobia é você não querendo pagar preço nenhum pela sua cura, pela sua melhora. Você quer que ela venha de graça. Você se recusa a se medicar. Você não quer fazer um investimento de esforço. O sacrifício te adoenta. O incômodo te deprime, né? E a consequência disso é terrível. Medo do desconhecido e apego ao passado. Trocando em miúdos, se uma pessoa não suporta um sofrimento mínimo, ela se sente incapaz de enfrentar qualquer coisa desagradável e procura desesperadamente ficar no lugar do prazer, ou seja, dentro da caverna, o risco de ficar dependente é alto. Dependente daquilo, né? Você não vai fazer renúncias, apesar de consequências danosas, né? E principalmente você não vai sacrificar o gozo imediato, o prazer imediato de ufa, não vou precisar tomar remédio, pelo bem-estar a médio e longo prazo. De novo, você não vai sacrificar o ganho imediato por não tocar o remédio pelo bem-estar a médio e longo prazo. Então você prefere ficar doente a tomar o raio do remédio. E isso significa que você não se autorregula, você não tem autocontrole. E quando o controle não está nas nossas mãos, ele tem que estar na mão de alguém. Da ansiedade, do medo, da fobia. Eles é que estão orquestrando a sua vida. Né? Agora, segunda coisa. Primeiro, intolerância ao sofrimento. Segundo, ilusão de permanência. Que raio que é isso? Faz parte da imaturidade emocional. Lembre-se que é disso que a gente está falando. A raiz da fobia. Imaturidade emocional. Primeiro, intolerância ao sofrimento. Segundo, ilusão de permanência. A ilusão de permanência pode ser trocada por até a eternidade eu não sofrerei se evitar tomar o remédio. Simples. E lógico, faz sentido. Né? Se eu acredito que o remédio me faz mal, eu vou ser feliz e vou ficar bem se eu não tomar o remédio. Até uma criança entende isso. A estrutura mental do fóbico apresenta uma duvidosa presunção que é até filosófica a respeito da ordem do universo, inclusive.
a pessoa, no afã de fugir do objeto fóbico de uma maneira ingênua e arriscada, ela concebe e aceita a ideia do não sofrimento permanente e do eternamente estável. Isso é uma ilusão. Então ela acredita que se ela não tomar o remédio, se eu não entrar no elevador, se eu não entrar naquele avião para voar, né? Eu aceito a ideia de que esse sofrimento é permanente e, portanto, eu acredito que tudo é eternamente estável, que nada muda. Basta eu controlar.